Olá pessoal, aqui é a Mancha. Mancha, não sou eu, Mancha é o lugar. Faz muito tempo que eu não gravo. Faz muito tempo que eu não gravo vídeo. Nossa, tô um pouquinho confusa pra onde olhar, mas tudo bem. E resolvi voltar, né? Serve até como uma forma de terapia pra mim. Mas aí eu fiquei pensando, o que eu vou falar? Tem algo que eu queria falar, mas eu tenho receio de ficar um pouquinho perturbada depois de falar, entendeu? Mas vou fazer uma sequência de vídeos falando sobre os meus sonhos lúcidos. Eu tenho sonho lúcido desde criança, mas era aquelas coisinhas mais leves, sabe? Quando você descobre que está sonhando e aí você se diverte dentro do sonho, faz tudo o que você quiser dentro do sonho. Pois é. Depois de uma certa época eles começaram a ficar um pouquinho macabros. E eu vou gradativamente contando cada um, caso, né, eu me sinta bem para contar. E vou começar com o primeiro vídeo, primeiro sonho. Eu lembro que começou quando eu tava numa vibe de fazer exercícios. Eu tava fazendo exercício físico e nossa, tava viciada, era todos os dias eu fazendo exercício físico, todo dia. Nossa, não tinha um único dia que eu não fiz isso. E isso é até errado. Depois eu comecei a diminuir para 4 vezes por semana, tal, pá. Minha gata tá andando lá no fundo, eu já fico um pouquinho. Eu sou um pouquinho cagona pra contar essas coisas. Mas vamos lá, né? Então, eu tava nessa vibe de fazer exercício, não sei o quê. E aí, eu lembro que o meu ex-namorado, ele tava viajando, tava dormindo na casa do pai dele, que morava lá em Sorocaba. E aí ele tava morando, na verdade ele tava morando um tempinho lá e trabalhando. Outro gato passando aqui, ó. Mano, eu sou muito cuzona, qualquer vultinho que eu vejo, eu lembro dos meus sonhos lúcidos, né? Mas é o meu gatinho. Que lindo. Então, voltando, né? E aí, a gente conversando pelo WhatsApp, né? O WhatsApp, foi bem no comecinho, assim, o WhatsApp começou, né, a circular e tal. Aí ele pegou e falou assim, olha, um amigo do meu pai passou esse áudio pra ele. Fala que é muito bom ouvir esse áudio depois que você faz os exercícios, tá? Na hora que você for dormir, que seu corpo relaxar, você escuta esse áudio e dorme. Tipo, coloca os fones de ouvido e vai pra Nárnia, tá ligado? E foi o que eu fiz. Eu coloquei os fones de ouvido e todos os dias eu escutava, todos os dias que eu treinava, né? Eu escutava esse sonzinho. Ai, Deus! Assim, acho que eu fiquei mais ou menos umas 2 semanas escutando esse som. Olha, eu não sei se tem alguma coisa a ver com som, porque eu já li que pessoas que têm convulsão, elas não podem ouvir certas vibrações que podem ocasionar convulsão. Se a pessoa tem ansiedade, alguns tipos de vibração podem incomodar, né, piorar ou até melhorar a ansiedade, depressão e etc. Tipo, o som ele influencia na forma como o cérebro vai trabalhar. É mais ou menos isso que eu entendi, entendeu? Só que assim, eu tava muito ansiosa naquela época, eu tava passando por algumas coisas que eu prefiro não comentar. Eu não tinha começado ainda a gravar vídeos. Depois desse episódio, que se eu não me engano, depois desse episódio, aí eu comecei a gravar vídeos pra zoar um pouquinho, pra descontrair, né? Mesmo com aquela. Eu tinha um Samsungzinho velhinho e gravava esses vídeos antigos que vocês veem aí. Pra poder
me distrair um pouco pra ver se baixava a ansiedade, pra ver se eu esquecia meus problemas, né? Enfim, eu só sei que umas 2 semanas depois eu fui, tava muito cansada e tal, ouvi o som, dormi, capotei, cara, capotei gostoso, tá ligado? Eu lembro que no meio da noite, assim, porque assim, o meu quarto era um corredor, aquele corredor que eu gravava os vídeos, era um corredor que ficava dentro de outro quarto. Então, tipo, era um quartinho dentro do quarto. E o meu irmão, ele dormia do outro lado da minha parede. E aí eu lembro, eu acordei com uma sensação estranha, sabe? Tava tudo muito escuro, né? Porque a gente apagava. Nossa, aquele quarto ficava muito escuro. E tinha uma janelinha bem na minha cabeça que ficava. Se vocês forem ver nos vídeos antigos, tem a janelinha lá. Eu dormia com a cabeça lá virada pra janelinha. Nunca mais eu dormi lá virada pra janelinha depois disso. E eu lembro que eu levantei assim, tipo, meio me sentindo mal, assim, mas eu não voltei a deitar. Só que no que eu voltei a deitar assim, eu me senti paralisada, sabe? Do nada eu fiquei paralisada, eu não conseguia me mexer. Só que aí vi uma mão assim, mas eu reconheci, era a minha mão. Juro, eu reconheço minha mão, meus dedinhos tortos. Era a minha mão. E tipo, vinha só, mas era só aqui, até aqui, ó, o antebraço vinha assim, ó, e estendia pra mim. E eu estendi, era como se fosse tipo uma mão conhecida. E levantei, fui, sentei na cama, assim. Só que assim, na primeira parte o que eu lembro é eu sentando na cama e. E aí depois por que eu tô sentada na cama e a luz do quartinho tá acesa? E aí eu apagava a luz e voltava a dormir. Só que o que aconteceu? Só que assim, entre essa parte de eu tava com a luz apagada e do nada eu levantei, sentei, do nada a luz tava acesa, por que eu tô sentada com a luz acesa? E aí apaguei a luz e fui dormir. Então, tipo, só que assim, pra mim foi só isso, só que entre esse momento da luz apagada, eu sentada com a luz apagada e eu sentada com a luz acesa, aconteceram muitas coisas. Não, aí eu acordei assim meio, né? Fui lá, aí eu lembrei de um sonho que eu tive nessa noite aí que eu acordei meio perturbada. Assim, eu lembrei de um sonho. E aí, o que eu fiz? Eu levantei de manhã, me arrumei e tal, e fui ver o meu ex-namorado, né? E aí cheguei lá e falei assim, nossa, eu acordei meio estranho, assim, acordei me sentindo mal, tava sentada e tal, e aí eu acabei voltando a dormir, né? Sentada na cama, voltei a dormir e tal. Aí eu falei assim, mas eu lembrei de um sonho, acho que eu tive esse sonho depois que eu fui deitar, mas não, isso aconteceu entre a luz apagada e a luz acesa. Eu achava que tinha acontecido depois que eu vi a luz acesa e fui deitar. Não, isso aconteceu entre os dois. Um apagão entre esses dois momentos, né? Muito foda. E o que aconteceu entre o momento da luz apagada e a luz acesa? Tipo, acho que provavelmente aconteceu 10 minutos de coisas. Pra mim era tudo um sonho. Eu comecei a contar pra ele o sonho, né? Eu lembro de no sonho eu ter tido a continuação dessa luz acesa, mas eu já falei que era entre, né? E aí, tipo, eu levantei, só que assim, tipo, a luz estava apagada, na verdade. E aí eu corri eu saí, né, do corredorzinho e fui até a cama do meu irmão, que ficava do outro lado da parede, assim, né? Entrando no corredorzinho e tava do outro lado. E eu fui até meu irmão, chamei ele, assim, tipo, acorda, acorda. Eu posso usar a sua luz porque a minha tá queimada. Eu não tô conseguindo acender minha luz. E aí eu lembro do meu irmão acordando assim meio desnorteado, assim, porque ele tava deitado, virado pra parede, ele acorda assim meio desnorteado, ele só faz assim com a cabeça, pode. Só que assim, eu tava meio assustada, porque eu não gosto de andar no escuro. E aí, tipo, eu fui andando de costas e olhando pra ele, fixamente no olho dele, eu andando assim, ó, de costas, e falei assim, eu vou acender aqui, tá? Porque eu gostava de ter contato visual pra me sentir segura. E acendi. Cara, eu só tô contando essa história pra vocês porque eu tenho 4 gatos aqui comigo. Então eu não tô me sentindo sozinha. Fiz assim, só que assim, tinha, no ceiling toque do quarto, da parte do quarto dele, tinha a luz que era da porta, porque a parte do quarto dele era grandona, então tipo, era uma luz assim na parte da porta que levava pros corredores, assim, da porta de saída do quarto, né? Só que dentro do quarto tinha era pra ter uma lâmpada que não tem, então só tinha a lâmpada do centro, assim, do teto.
E aí tinha dois botãozinhos no Silent Talk. Só que aí, tipo, eu tava clicando no botão errado. Então a luz dele não acendia de jeito nenhum. E pra mim, eu tava clicando no botão certo. Eu falei assim. Aí eu olho, eu lembro de eu olhar pra ele. Aí eu olhar pro lado assim e falar assim: ah, não, porque eu vi algum brilho aqui. Assim, eu. Ah, não, minha luz acendeu. Acho que voltou a funcionar. Boa noite, fui dormir. Capotei. Eu capotei. E aí, tipo, no que eu capotei, assim, capotei dentro do sonho pra mim. Eu falei assim, eu voltei pro quartinho, no meu sonho eu voltei pro quartinho e capotei. Só que na verdade, quando eu capotei lá no quartinho, eu acordei na vida real. Já era de manhã, me arrumei e vim pra cá. Foi o que eu contei pra ele. Aí eu cheguei em casa à noite com meu namorado, que ele me levava até em casa. E depois ele ia embora. Cara, aí meu irmão chegou. Meu irmão mais novo chegou, não o caçula. Eu tenho dois irmãos mais novos. E aí ele chegou. Aí eu peguei e contei pra ele. Falei, nossa, eu tive um sonho assim com você, assim, assim. Eu contei certo. Aí ele olhou pra mim e falou assim. Ele só assim, ele. Hum, hum, uhum. Aí ele. Então, não foi sonho não. Você me acordou no meio da noite pedindo pra usar minha luz. Eu falei, você tá brincando. Tá brincando. Tipo, cara, entre o momento em que eu sentei, que eu levantei, né, que a mão me puxou assim, porque ela queria me levar pra brincar, alguma coisa assim. Me levar pra brincar, não sei. Pensamento não era uma voz, era um pensamento assim de vamos brincar. Uma coisa assim, tá ligado? Me arrepia. Aí, entre esse momento que eu sentei na cama e a luz tava apagada, e aí depois eu me toquei e a luz tava acesa, aconteceu isso. Mano, isso aí é sonambulismo, entendeu? Isso aí foi sonambulismo. Agora, se foi por causa daquele áudio ou não, mexeu com alguma coisa no meu cérebro ou não, não sei. Porque eu não era sonâmbula, pelo menos até onde eu sei, eu nunca fui sonâmbula. E aí, mano, eu falei, caraca, eu devo ter, né? Levantei a primeira vez, o que eu lembro, né? Da luz apagada, devo ter acendido e não percebi, fui até ele com medo. E aí quando eu voltei, devo ter ficado brisando um tempo com a luz acesa sentada na cama. Foi aí que eu devo ter achado, aí que a minha mente, né, acordou 100%. E aí eu vi a luz acesa e falei, por que eu tô com essa luz acesa? Apaguei e fui dormir. Mas eu já tinha, né? Tá, mas aí vem a pior parte. Pior parte. Eu tive um outro flashback. Tipo, teve um segundo sonho que não, provavelmente não foi sonho também. Porque assim, eu acho que antes de eu ir até meu irmão com medo e ter ido lá acordar ele, pedir pra usar a luz dele, porque veio flashback de uma sensação de sonho mais antigo do que esse que eu achava que era um sonho e era real. Eu levantava com essa mão me puxando e eu ia até, assim, saindo do meu quarto, da porta do quarto, do meio dos meus irmãos, e aí, tipo, era um corredor até o banheiro. E eu lembro de eu abrindo a porta e indo pra esse corredor até o banheiro e acendendo a luzinha do corredor. A luz do corredor era muito fraquinha, sabe aquela luz amarelada já fraca, parecendo um filme de terror? É... E aí, quando eu lembrei, eu juntei as peças, cara. Provavelmente eu levantei, né, dando a mão lá pra sei lá o que que eu vi. Só esse braço aí, sei lá quem que é. E aí eu devo ter ido pro corredor do banheiro. E a porta do banheiro tava fechada. E eu já vou explicar o porquê. A porta do banheiro tava fechada. E aí eu andei até a porta do banheiro. Do lado da porta do banheiro tinha uma tábua de passar roupa. Que era aquelas tábuas de passar roupa armarinho, sabe? E aí tinha lá, eu lembro que eu fiquei apoiada ali um tempo. Ali falando sozinha, falando qualquer coisa, eu não lembro o que. Eu só sei que eu só lembro de uma parte que eu falava que eu tinha que voltar pra cama. E eu não queria ir pra sala, eu tava com medo. E eu falava, não, eu não vou pra sala, porque eu tô com medo. Eu tenho que voltar pro quarto, olha. E eu acho que provavelmente eu voltei pro quarto, né? Apaguei a luz do corredor, voltei pro quarto, sentei na minha cama, vi que tava tudo escuro, tentei acender a luz. Eu devo ter conseguido, mas tava com o olho, né, fechado, tava brisando, e aí não percebi que tinha conseguido. Fui lá, chamei meu irmão, tentei acender a luz dele e tal, vi que a luz estava acesa, eu voltei pra cama, fiquei, provavelmente eu apaguei de novo, sentada. E aí depois eu
apaguei a luz e resolvi dormir de fato, só não tive medo pra voltar a dormir. Por quê? Porque nesse estado de sonambulismo eu não lembrava de nada, eu só lembrei depois, porque meu corpo deve ter relaxado, trouxe as memórias de tudo que eu fiz, e aí eu associei a dois sonhos, que na verdade foram duas situações, né? Ou seja, eu já tava perambulando pela casa antes de voltar pra cama e me tocar e chamar meu irmão. Tipo, aí o porquê da porta do banheiro fechada? Assim, eu acredito muito nesse negócio de energia e tal, sabe? Eu acredito que assim, o ser humano ele possa deixar a energia dele ali no local. Ela pode ser pesada ou não. Eu acredito que a gente pode trazer energias pesadas do lado de fora para dentro de casa. Eu acredito que coisas que a gente fala pode atrair energias negativas. Você tem que tomar muito cuidado com isso. A porta do quarto ficava fechada por quê? A do quarto não, do banheiro. Ficava fechada por quê? Porque meu pai acreditava que escutava alguém correndo à noite no corredor dos quartos pro banheiro, correndo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E ele escutava do quarto dele alguém fazendo isso. E nossa, me arrepia até a cabeça. E ele sempre mantinha a porta do banheiro fechada, porque ele entendia que se a porta do banheiro estivesse fechada, parava. Tipo, parava de acontecer essas coisas. É como se fosse tipo um portal, o banheiro fosse um portal, sabe? E aí, tipo, parasse de acontecer essas coisas. Só que assim, nesse dia, eu não sei se a porta do banheiro tava fechada. Assim, pelo que eu lembro, tava fechada. Ou não tava bem fechada, não tava bem trancada, não sei. E aí, eu não sei se eu misturei muito essas histórias, sabe? E aí, tipo, eu ter escutado esse sonzinho, essa vibração, né, que fala que crescia, que ajudava no crescimento dos músculos e tal. O som era fitness, não sei o que, não sei o que. Tipo, sempre tem uns códigozinhos, algumas coisas, sabe? Uns números, assim. Que acho que deve ser o número da vibração, eu não lembro. E aí, tipo, acho que toda essa história deve ter juntado na minha cabeça. E aí, tipo, meio que o meu sonambulismo foi meio que ligado pra isso. Porque, tem histórias que acabam grudando na tua mente, acaba te influenciando de alguma forma. O que era pra eu fazer dentro de um sonho, que o meu corpo era pra estar em repouso e eu fazendo os movimentos só dentro do sonho, às vezes meu cérebro perdeu o controle sobre o meu corpo e o meu corpo saiu fazendo o que o sonho estava fazendo, entendeu? Acredito que o sonambulismo seja isso, eu vou pesquisar porque eu não entendo muito. Mas foi a única vez que eu fiquei sonâmbula, que assim, que eu lembro. Se eu lembrar de alguma outra, eu conto. Mas eu nunca. Nossa, eu sempre tive sonhos lúcidos, mas nunca. Tá. Aí, por que eu falo de sonho lúcido? Porque depois desse dia, os meus sonhos lúcidos mudaram completamente. E eu vou ter que fazer um vídeo pra cada um, porque eles são um pouquinho complicados de explicar, sabe? Envolve muitas camadas e tal, e eu tenho que entender qual camada que eu vou contar pra vocês. E não é toda a camada que eu vou poder contar, entendeu? E aí, tipo, as camadas que der, né? Eu vou contando. Eu vou contando. Mas, mano, isso me deixou muito. Nossa, me deixou muito assustada. Nossa, eu fiquei vários dias dormindo com a luz do quartinho acesa. E eu não dormia mais lá pro fundo, né? Pro fundo do corredor, lá embaixo da janela. Eu dormia pra ponta, que eu falava, qualquer coisa, eu vou sair correndo. E aí eu lembro que eu pegava toda noite eu pegava minha chave, eu guardava no fundo das bugigangas, porque eu tinha medo de pegar a porcaria da chave e sair por aí pela rua, sabe? Achando que eu tô acordada, tô abalando. Tipo, mano, se eu lembrar de mais alguma coisa, eu complemento em outro vídeo. Mas, mano, quando ele falou assim, não, foi real. E eu comecei a ter né, os flashbacks na cabeça. Ai, eu entrei em pânico. Eu deixo um like ou não, nem precisa deixar like. Só de você assistir o vídeo e tentar entender alguma coisa e sei lá, se aconteceu alguma coisa assim parecida com vocês, assim, tipo, algum caso de sonambulismo que você só descobriu, assim, que você lembra, né? Porque geralmente quem é sonambulismo não lembra, né? O que está acontecendo e tal. Não sei se você é um tipo de sonâmbulo que lembra, que depois tem os flashbacks, né, do que aconteceu, achando que foi um sonho, mas aí alguém vai lá e te alerta, não, você fez assim, assim. Conta pra mim. Eu espero nunca mais ter esse tipo de coisa, até porque é muito perigoso, né? E é isso, se puder contar alguma coisa, eu vou adorar saber. Tô sem vinheta, tô sem nada, não sei
Vou tentar editar esse vídeo. Faz muitos anos que eu não edito vídeo, então eu já editava mal, eu já editava uma bosta antes. Imagine agora que eu não. Tchau.